Só vocês darem o aceite, gravação em curso. E eu tinha colocado a opção de diabetes também, e achei que ia ganhar, porque na minha cabeça é um pouco mais complexo os detalhes de medicação e tudo, mas stroke ganhou disparado, assim, foi 3 vezes mais do que diabetes. E, você quer? Gente, quem tiver com o microfone aberto, por favor, para fechar o microfone. Então, o nome técnico, assim como em português a gente tem AVC e tem derrame, em inglês também tem essas duas opções. A opção técnica mais correta é CVA, Cerebral Vascular Accident. Então, tem esses dois Cs na palavra e esse som tem que sair. E no popular, igual a gente fala derrame aqui no Brasil, tem a palavra stroke, que vem do grego, que significa derramamento de sangue, uma coisa um pouco trágica, assim, mas eu uso uma outra associação para lembrar sempre desse nome, que é quando a gente vai jogar boliche e a gente derruba os pinos, que é strike. Então, o passado de strike é struck, então eu penso que se derrubou os pinos, derramou os pinos é o derrame, portanto, stroke. Façam sempre associações bem malucas na cabeça de vocês, que ajuda a lembrar dos nomes, certo? O módulo 2 do Scrubs English vai ser voltado para sistemas e patologias, por isso que a aula de hoje já puxa um pouco desse assunto. Quando a gente fala aqui de anatomia do cérebro, eu vou começar agora a falar mais em inglês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, pode levantar a mão, mandar ali no chat, que aí eu vou já colocando o português também, ok? Portanto, anatomy of the brain. Toda vez que tiver T no meio da palavra, vocês sempre têm duas opções. Um T leve e um T mais pesado, um T mais britânico. Então, pode ser tanto anatomy como anatomy of the brain. And we divide the brain into 3 parts. First, cerebrum, que é o nosso cérebro em si, e que também é dividido. We have the frontal lobe, e quando a gente tem esse LL, a gente vai acabar comendo um desses L's também, ok? Então, frontal lobe, limbic lobe, parietal lobe, occipital lobe, cortex, and corpus callosum, okay? Then we have the cerebellum and the brainstem. Se a gente olhar aqui na imagem, nós podemos ver essas 4 partes divididas, ok? So, frontal, limbic, parietal and occipital lobe. Já falei anteriormente em outras aulas do E mágico. Por que que vira lobe? Mas a gente não fala o B. Toda vez que eu tenho consoante, vogal, consoante, esse E do final, ele é só para mudar o som da vogal anterior, no caso ali, um O, ele fecha o som desse O. Se não tivesse esse E, eu leria lob, igual um lob de prédio, por exemplo. E ali é low, ok? Brainstem. Stem é o caule da flor. Portanto, brainstem seria o tronco cerebral. Essa palavrinha, assim, aparece bastante, é uma coisa usada comumente, tem que estar bem na pontinha da língua de vocês. Aqui embaixo, spinal cord. Também uma palavra que vai aparecer bastante. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem. And we also have to think about functions of the brain. Again, we have all of the parts and its functions. Why do we need to know that? Because when the patient presents the stroke, it's going to affect a part of the brain and its function. Vai afetar uma parte do cérebro e a sua função,
certo? Here we have a very detailed image. We don't need to know all of this by heart. A gente não tem que saber tudo de cor. But we need to know what we need to expect after the patient presents a stroke. Is it normal that he is not seeing something, or that he tastes food differently, or that he has a motor impairment, que ele tem alguma, a parte motora prejudicada, okay? And we have this little word that it's a bit different from Portuguese. A gente chama neurotransmissores, and in English, it's neurotransmitters. You also need to know this word. And we have adrenaline, noradrenaline, dopamine. Remember when the patient is using levodopa because he's low on dopamine, and serotonin, GABA, acetilcholine. O CH é um fonema danadinho, porque em algumas situações ele vai ter esse som de k, em algumas situações ele vai ser mais um ch, igual tchau em português, ok? And now we start talking about specifically the CVA. So, cerebral vascular accident, CVA. Ai, teacher, mas precisa mesmo saber o alfabeto? Sim, precisa saber o alfabeto de cor, porque você não pode, por exemplo, falar que é um CVE, você tem que falar que é um CVA. Não tem como trocar, porque vai mudar o sentido do que a outra pessoa está entendendo o que você está falando, ok? So, lack of O2 that causes tissue death. Tissue, tecido, death, morte. Ai, teacher, tem TH. É o pior fonema para gente que é brasileiro falar. E ainda tem um monte de TH no começo de palavra e TH no final de palavra. Nessa situação ali, a gente vai só fazer o unvoiced TH. Então, é o TH sem ser vocalizado. Portanto, ele é mais um sopro do que um som em si. Então, death, a língua vai ficar entre as duas arcadas, e eu vou imaginar que estou soprando uma vela. Eu faço o sopro e death, ok? And we divide the stroke into 3 types, like in this image on your right. We have transient ischemic attack, ischemic CVA that is related to clot. Clot tem vários significados, mas aqui ele é um coágulo, ok? So the patient will receive less oxygen in the tissue. Hemorrhagic CVA that is related to bleeding. Remember, blood, sangue. Bleed, sangrar. Bleeding, sangramento. Which can lead to high ICP. Então, elevação da pressão intracraniana, high HCP, ok? The number one risk factor, quando vocês verem essa hashtagzinha na frente de um número, significa que é number, em vez de escrever number, é a hashtagzinha. Number one risk factor and cause, it's hypertension. Lembrem-se que o H sempre vai ter o som de, igual na palavrinha cavalo, horse, hypertension. Lembrem sempre disso, tá bom? Isto é uma regra. Over 140 systolic.
Números também. Para não precisar deixar tão complexo, 140, o americano gosta de facilitar as coisas e ele fala 140. Portanto, é 140, quando você vai falar sobre pressão, ok? And we have to stimulate patient to take antihypertensive medications regularly. Essas palavrinhas que tem esse li no final também dão uma judiada da gente, mas faz parte. Então, a palavra antihipertensivo, ela é enorme. Quando vocês forem falar, tentem dividir. Antihypertensive, okay? And after stroke, we need to keep BP, that stands for blood pressure, systolic, above 170 millimeters of mercury for the first 24 to 48 hours. Então, a gente vai manter a pressão sistólica acima de 170 nas primeiras 24, 48 horas, ok? Other risk factors. Smoking. Lembrando que, não confundam as palavras. Cigar é charuto e cigarette é o cigarro pequenininho, fininho. Hyperlipidemia, dislipidemia. DM, that stands for diabetes mellitus. Esse tem uma pronúncia bem diferente do português. AFib, fibrilação atrial. And heart valve malfunction, má funcionamento das válvulas cardíacas. Palavras muito importantes para vocês lembrarem disso daqui. Tissue death, então morte tecidual. Clot, bleeding, ok? Smoking, hyperlipidemia, que são algumas pronúncias que a gente não está tão acostumado assim. Eu vou parar de aceitar quem está entrando agora, gente, senão eu me distrai aqui para a aula, ok? And we have this mnemonic to remember what we need to do, o que nós precisamos fazer. So, stands fast. Fast significa rápido, ok? So, it's for signs and symptoms. Não confundam signs com sings, ok? Sings é cantar, ela canta, she sings. Signs, o G e o N estão em posições opostas. Facial and smile drop. To drop significa derrubar. Tinha até uma marca, antigamente chamava drop dead, significa cair morto. Então, drop é tudo que cai. Então, smile drop é essa quedinha do lábio. Arm drift, one side weakness. Weak, fraco. Weakness, fraqueza. Fraqueza de um dos lados. O drift também é aquele testezinho que a gente deixa os braços em paralelo e o paciente vai sempre pesar um desses lados. Speech impairment. Speech é quando você vai falar para outras pessoas. Impairment é uma palavra muito usada também, que significa que algo está prejudicado. Portanto, o paciente tem uma fala, um discurso prejudicado. Time to call 911 plus, mais, CT scan immediately. Immediately. Quando a palavra for muito grande e vocês não conseguirem falá-la inteira, vão fracionando ela. E uma outra coisa, talvez tenha gente que não saiba, quando a gente tem uma palavra que a pronúncia é diferente e a gente quer lembrar como que é muito interessante escrever da nossa cabeça como que aquela palavra
sairia. Então, vamos pegar uma palavrinha curta ali para dar um exemplo. Drop. Então, eu sei que a palavra tem esse som de um O bem aberto, eu posso escrever ela do jeito que eu falo, porque aí, depois que eu precisar ler ela de novo, esse aqui é um exemplo simples, né? Mas eu já vou saber como que eu tenho que ler essa palavra. Então, drop. Okay? E, por favor, gente, o brasileiro, a gente tem muita tendência de querer colocar vogal no final das palavras, não é drop, é sempre drop. Pensa que vem uma guilhotina assim e corta ali na consoante. Deixa sair até um ventinho do P, se precisar, assim, drop. Deixa bem exagerado, que daí vai ficar natural um dia, ok? And now look at this image. The golden hour. Significa que a gente vai ficar lá em Trancoso, aplaudindo o pôr do sol? No, it doesn't mean that. Talvez, né? Talvez seria bem bom. But it's the first hour after the patient presents symptoms. Então, que o paciente apresenta sintomas. Lembrando que o M, eu sempre vou encostar os meus lábios. Então, symptoms. Ok? Golden hour. Next. We have layers inside the brain and inside the skull. Layers são camadas. Pode ser camada de um bolo, pode ser camada do planeta Terra, e as camadas internas aqui, ok? Então, layers. When the patient has hemorrhagic stroke, he might develop, ele pode desenvolver, an epidural hematoma. De novo, começa com H, vai ser som de... como se estivesse limpando aqui a minha garganta. Epidural hematoma. Remember this, ok? It doesn't cross suture lines, não cruza as linhas de sutura do cérebro. Has a rapid expansion, uma expansão rápida. Usually, it's related to arterial blood, but it can also happen in large veins. And the layers that are related, it's dura mater and skull. Skull é o nosso crânio, é o osso aqui da cabeça, ok? Here we have the cranial nerves. Remember, again, a palavra aqui, gente, tá no plural, por isso tem o S. Se a gente for olhar ela no singular, ela termina em E. Esse E, ele também não vai ser pronunciado, não falem nervous. Nerves. Nerve, no, plural, no singular, nerve, no plural, ok? And we have the types of nerves. So, we can say it's a sensory, deixa bem enroladinho, assim, sensory, nerve, motor. Aqui, de novo, esse T, ele pode ser bem pesado, bem marcado, ou ele pode ser mais leve, pode ser motor, que daí eu deixo a minha língua mais na arcada superior e a boca um pouco mais aberta, que esse T, ele sai mais leve. Or both. De novo, eu tenho ali uma palavrinha terminando em TH, que significa ambos. Então, dou uma sopradinha na vela com a língua no meio dos dentes. E vai sair bem bonitinha a pronúncia de vocês. Here we are going to talk about intracranial pressure. Quanto mais enrolado vocês ficarem falando as palavras no começo, mais natural vai ficar depois. Às vezes a gente tem muita vergonha de falar igual aquela menina do Instagram lá, Amanda, que vai para os Estados Unidos, mas falem assim, gente,
peguem e finjam que é um personagem que está falando super forçado, porque com o tempo, o cérebro de vocês vai saber qual que é a informação que tem que mandar para o músculo, a língua vai aprender a posição que ela tem que ficar na boca e vai ficar mais natural. Por quê? Assim, esqueçam a vergonha, esqueçam o julgamento de ter, às vezes, outro brasileiro vendo como que você está falando. Lembrem, são outros fonemas, é uma outra língua. E nos Estados Unidos eles não vão nem saber como que seria o som dessa palavra em português. Então, enrolem a língua mesmo, abram a boca, façam o movimento completo para falar. Então, não é intra, é intra. Esse R tem que dar essa circuladinha. Intracranial pressure, ok? It squeezes brain. Remember, when the patient has a hemorrhagic stroke, there's blood coming out of a vein. So the skull, it doesn't expand, certo? O crânio não vai expandir. So the bleed will start to squeeze the brain. Squeeze é quando ele começa a apertar, tá esmagando o cérebro, ok? Squeeze, essa palavrinha, guardem, anotem aí, põe no post-it para vocês lembrarem. Não sei se vocês já conheciam ou não, mas é importante. And compresses, vessels, são os vasos, that reduces O2. Então, essa compressão vai reduzir o oxigênio. Controls heart rate and breathing. Aqui a gente tem um H e um R. Até tem um videozinho no Instagram que eu coloquei especificamente com a pronúncia desses dois, porque se eu errar essa pronúncia, se eu achar que é muito bobagem e falar errado, eu posso dar, assim, completamente outro sentido para ela, ok? Se eu falar aqui, hate, significa ódio, sendo que rate significa uma taxa ali, um valor, uma frequência neste caso. And heart. Não falem hurt, porque hurt é machucar, e não inventem outras palavras além disso, ok? And breathing, e a respiração. De novo, can cause death. Causas comuns, stroke, that can cause intracranial pressure. And we have the Cushing's triad. Então, aqui é triad. Esse izinho tem o som de I, igual quando eu tô falando de mim mesma. BP, again, blood pressure. It's high, alta, and wide. É igual quando a gente tem a televisão widescreen, que a tela é larga, wide, então a pressão tá alta e larga. 170, e a barrinha ali, não é per, é over 40. 170 over 40. É igual na musiquinha do arco-íris lá, over the rainbow. Low heart rate, low respiratory rate. And CO2 increases ICP. We need to lembra do H de novo, hyperventilate on mechanical ventilation. Limit suctioning, aspiração, to 10 seconds with 100% O2. Faltou um risquinho ali, não é 10 minutos, pelo amor de Deus, é 10 segundos. Diagnosis, CT scan, tomografia, no lumbar puncture, esse T sai com um sonzinho de tch, uma chiadinha ali. ICP monitoring, essa palavra aparece, nossa, gente, no NCLEX monitoring, assim, disparado, né? Normal, 5 to 15 millimeters of mercury, okay? First signs,
Toda vez que tiver esse ST, significa first. Reduce level of consciousness. Ah, essa palavrinha também é uma das que querem complicar ali a nossa vida. Consciousness. Decreased mental status. Tudo que é decreased é coisa que está indo para baixo, que está diminuindo, reduzindo. Altered level of consciousness, like. Como? Por exemplo, irritability and restlessness. Essa é uma palavrinha que também é quase um trava-língua. Rest, descansar. Restless, que não descansa. Restlessness, a gente traduziria como uma agitação, o paciente que está inquieto, que não fica resting, que não fica descansando. Sleepiness, sonolência. Flat affect and drowsiness. Flat é tudo que é chato, então o humor está achatado. Drowsiness vem de drowsy, que é sonolento, confuso. Headache, essa palavrinha a gente sempre vai falar ela bem junto, rapidinho. Headache. Vomiting without nausea ou náusea. O S também vai ter esses dois sons, dependendo do sotaque também. Late deadly signs. Dead, morte. Deadly são os sinais mortíferos, seriam. Irregular respirations, Shane Stokes. Nuchal rigidity. Palavrinha, essa daqui também eu falo ela bem rapidinha. Pupils, fixed and dilated or unequal. Unequal, aí eu junto unequal, rapidinho. Equal, iguais, unequal, desiguais. Babinski reflex, remember, adults should present plantar reflex. So when you pass a pen or a sharp object, adults should make this movement, okay? Not Babinski. Seizure. Gente, essa palavrinha eu já ouvi ela sendo pronunciada de todos os tipos e maneiras possíveis e imagináveis. Seizure. Como se fosse um J ali de Jesus. Seizure. Okay? O E também eu não pronuncio. Consoante, vogal, consoante e mágico. Abnormal posturing. Então, uma posição anormal. The patient can't decorticate or decerebrate, okay? Positioning, positioning. Follower, no flexing or bending. Bend significa tudo que eu dobro. Você pode dobrar um joelho, você pode dobrar sei lá, uma planta, ok? É diferente de fold. Se é um papel, isso aqui é fold. Bend é o que eu posso fazer com o meu tronco. No coughing, tem ali um O, U, G, H, mas o som é cough, portanto, coughing. Sneezing, espirrando, or blowing nose. Blow a nose significa assoar o nariz. No Valsalva maneuver, manobra de Valsalva, or holding breath, nada de segurar a respiração. Maneuver é uma palavrinha que a pronúncia também é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Report decreasing GCS score. Por que eu preciso saber o alfabeto decore salteado? Porque eu tenho muita sigla. De novo, aqui um exemplo. Less than 8 intubate. Quem já viu a aula lá do Mike, do Simple Nursing, ele faz essas musiquinhas, essas coisinhas para a gente gravar. Prevent corneal irritation. Tem 2 R's, mas o som é de novo. Irritation from the eyes. Pharmacology.
phenytoin plus seizure precaution. Essas palavrinhas que eu coloquei o sublinhado ali embaixo é onde está o estresse da palavra. Isso é outra coisa que vocês podem fazer, anotar, quando estiverem escrevendo uma palavra nova, para saber aonde que está a sílaba tônica dela, passar um risco embaixo. Então, dexamethasone, phenobarbital, sempre o forte da palavra vai estar ali onde você risca. To reduce brain swelling, ou seja, diminuir o edema cerebral. Mannitol, or Marinol, for osmotic diuretic, ele é um diurético osmótico, ele vai diminuir o edema cerebral, but it has a side effect, e do começo com som de I, effect, peripheral edema and heart failure. Edema, os dois Es tem som de I, e failure. De novo, não pronuncio esse E, failure, que é a insuficiência cardíaca. This patient with high ICP might present a seizure. And not necessarily, não necessariamente, he's going through all those phases. Então, we have prodromal, ora, ictal and post-ictal. Mas, às vezes, o paciente do AVC, ele já está um pouco inconsciente, ele não vai passar por todas as fases, ok? What's important? Feeding tubes. Remember, tube segue a mesma regra de lobe, consoante, vogal, consoante, ou como aquele ezinho ali do final. Feeding tube, ok? Can affect absorption. Essa palavrinha ali, gente, não tenham medo dela, vocês vão falar muito. Absorption, absorção. Stop for 1 to 2 hours before and after administering medications, right? I love this image. Eu acho que essa imagem é tão sensacional para a gente lembrar o que cada parte do cérebro faz. Left brain is related to language and logic. Left, language, logic. Dysphagia or dysphasia, you can hear both pronunciations. Reading and writing problems, reading and writing problems, and right hemiparesis, então, hemiparesia, direita. Right brain, right, reckless and really creative. Então, irresponsável, bem vida louca e realmente muito criativo. Lack of impulse control. Lack é a falta. Eu posso ter falta de vitamina, falta de apetite, lack of something. Behavioral changes. Hzinho com som de não esqueçam. Visual and spatial deficits. And hemanopsia, that it's half vision. Tem um L ali, eu não pronuncio. Half. Meia visão. Okay? And we have aphasia or aphasia, divided into 2 types. The most common, Broca and Wernicke's aphasia. When the patient presents Broca, remember broken words. He can talk, but the words are separate from each other. Então, as palavrinhas são separadas umas das outras. Comprehension intact. Então, tem H no meio da palavra, ele vai ter que sair, gente. Não comam os Hs nunca. Comprehension intact. Compreensão intacta, broken words. And Wernicke's, it's like, remember, think of a sauce. Pensem num molho. Because this patient
makes a word salad. Ele faz uma salada de palavras. And Wernick, it's the sauce, remember. Okay? And we have the pharmacology. So if the patient has a stroke that is related to clot, he needs thrombolytic medication dentro de uma janela de 4 a 5 horas. Onset symptoms, o início dos sintomas, onset. And hemorrhagic, we need to do a lot of other things. Implement seizure precaution by bed rest, no blood thinners, coisas que afinam o sangue. Limit activities that may increase ICP, so stool softeners, amaciantes, igual amaciante de roupa também é softener, um laxante para amaciar, digamos assim, as fezes do paciente. NPO, jejum, eu na minha cabeça gravo como nada pelo oral, ou seja, nada pela boca. Until swallowing screen. A gente viu swelling, que é edema, swallowing, que é engolir. Flex neck while swallowing. Avoid, evitar, sedation. High fallers position of the bed. Dysphagia or dysphasia. Period, meal, uma comida purezinha. Seizure precaution. Frequent neurochecks. Cluster care, palavrinha diferente aí de novo aparecendo. Cluster é quando você vai fazer tudo num combo, é quando você junta tudo. Tem quando a gente estuda psiquiatria, eles falam divide as doenças em clusters. São esses pacotes. Pensa que você vai lá fazer tudo num pacotão só, um combo. Safe transferring and avoid complete tasks for the client. Evitar completar tasks são as tarefas pelo cliente. Aqui we have some nursing interventions. So, verbos. Assess, avaliar. Monitor, monitorar. Observe, observar. Implement, implement. Vou escrever essa palavrinha e riscar o estresse bem no começo. Position or positioning. Encourage, encorajar o paciente. Support, lembrando que support parece que é suportar, mas não é, é apoiar o paciente emocionalmente. And document, documentar as coisas. Certo, pessoal? E o módulo 2 do Scrubs English está aí, as inscrições estão abertas, as aulas começam na segunda-feira. Interessados, interessadas, podem me chamar no WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida agora, pode levantar a sua mão, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone. Você pode voltar, por favor, só para tirar uma foto do seu número? Quê? Aham. Só uma perguntinha rapidinha, porque eu vou ter que entrar na aula da Clara agora. Uhum. Você também dá voltado para o Uniclex? Ou Não, só... a parte de questão e coisa assim, não. Minhas aulas são focadas no inglês, vocabulário, pronúncia. Claramente, né, quando a gente vai falar ali de vocabulário, entra esse conteúdo técnico junto, mas a parte de questão, isso tudo... Não de questão. Eu digo assim, em relação à prova do Uniclex, o que cai na prova, assim, as palavras em inglês. Você dá isso também ou não? Sim, igual na aula aqui. Os verbos utilizados, as palavrinhas, os termos técnicos, todos igualzinho aqui.
Essas palavrinhas que estão aqui são exatamente as palavras que caem nas questões do NCLEX. Ah, tá. Essa que é a minha dúvida. Não se você dá conteúdo, tipo assim, igual a Clara, entendeu? Aham, não, mas são essas palavras aqui. Por exemplo, nesse slide aqui, ó. Esses são verbos que vão aparecer nas perguntas para vocês. Aí, o que vai ser o assunto técnico da pergunta? Por exemplo, tem aqui, the nurse should monitor, então tem a palavra ali, monitorar, for dysphagia of the patient. Então, ela tem que avaliar o tipo de comida que vai dar, relacionado a isso, entendeu? Entendi. E você dá particular também ou não? Também, aham. E como que funciona daí? Depois, se você quiser, senão não vai dar tempo para todo mundo falar. Me mande uma mensagem, eu te mando os valores e os horários que eu tenho disponível. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom? Tá bom, obrigada. Boa noite. Obrigada Pessoal, abram a câmera, por favor, para a gente fazer uma foto rapidinho, please. Esse material aqui da aula você não vai mandar ele, né? Não, esse não. Tá. Deixa eu parar a apresentação aqui. Como será que tem como eu conseguir colocar todas as câmeras numa tela só? Não, né? Será? Eu tô com todas as câmeras. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem estiver aqui para a aula da Clarinha, quem estiver aqui para a aula da Josi, certo? Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais como é que funciona os teus módulos. Ali aparece que são 2 aulas por semana, mas quanto tempo são? É 1 mês, 2 meses? Como é que funcionam os módulos? Deixa eu colocar aqui na tela de novo. Alterar o layout. Estão me explicando aqui. Alterar layout. Automático, mosaico. Nos 3 pontos. Ah, muito obrigada, Suzana. Deixa eu tirar uma. Mas espera aí, que daí eu não consigo me ver aqui. Ai, agora tá dando certo, gente. Obrigada. Aí! Ai, que lindo! Então, assim, são 4 módulos. O primeiro módulo foi sobre anatomia, esse já encerrou. E são 10 aulas. Deixa eu colocar aqui a partezinha ali que tem a explicação ali. Aqui, ó. Então, são 10 aulas online, começa dia 31. As aulas são ou às 9 da manhã ou às 8 da noite, toda segunda e quarta. Então, não vai ser corrido porque tem um feriado ali no meio, então, uma das semanas vai ser uma aula só. Então, segundas e quartas, às 8 da manhã, às 9 da manhã ou às 8 da noite, totalizando as 10 aulas. Esse módulo agora vai ser os sistemas e as patologias, e os próximos módulos, um deles é sobre comunicação, então, comunicação com o paciente, com família, com um colega de trabalho, e o outro módulo é sobre equipamentos, medicamentos, as partes do hospital, coisa de transporte, toda essa, assim, materiais e equipamentos em geral, certo? E todas as aulas, assim, sempre bem voltadas para pronúncia, vocabulário, para ficar sempre o mais natural possível e que as pessoas compreendam o que a gente está falando com o fonema do inglês e não com o fonema do português. E a duração das aulas, de quanto tempo? 50 minutos. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa tarde, boa noite, né? No meu Tudo caso, bem, tudo bem. Eu até falei com você no privado, mas eu queria fazer essa aula experimental aqui, né? Eu considerei uma aula experimental, porque no meu caso é mais em específico, porque eu considero meu inglês básico.
E eu não moro no Brasil, eu moro na Inglaterra. Aí tem a questão de horário. Agora eu tô no Uhum. Brasil, mas vou voltar dia 15. Uhum. E aí, lá o sotaque é diferente, né? E eu Uhum. sou enfermeira aqui no Brasil e vou fazer antes eu ia para os Estados Unidos, mas como meu noivo é da Inglaterra, então acaba que ele é enfermeiro também, então eu estou nesse processo aí de validar para a Inglaterra. Uhum. Aí eu vou falar com você no privado para ver se tem como você fazer comigo diferente. Tipo, eu considero meu inglês básico, mas trabalhar junto o inglês geral com o da termos médicos, porque eu vou fazer IELTS também, não vou fazer NCLEX, mas vou fazer outro tipo de exame, que vai ser, praticamente o NCLEX, mas é a mesma coisa praticamente, sim, os mesmos termos médicos, enfim. Então, vou Uhum. falar com você no privado para a Tá gente fazer bom. alguma coisa O diferente. foco das aulas não é gramática e ortografia. Tanto que quando vai entrar aluno novo, eu pergunto se ele já tem algum conhecimento, se consegue formar alguma frase. Nas aulas particulares, quando vem essa necessidade de dar uma aula, por exemplo, de preposição ou de passado, que precisa ali um artigo, isso entra no meio da aula, mas não é o foco, é sempre bastante direcionado para a parte enfermeiros. Porque Ótimo, sempre é isso que eu é quero. uma aula, assim, que se fosse uma pessoa que não é da área da saúde, ela não ia entender o que a gente está falando, né? A gente vai Entendi. falar de punção, a gente vai falar de doença, a gente vai falar de partes do corpo, em termos, desde o termo mais popular até o termo técnico para aquilo. Isso, é isso que eu quero, porque eu vou fazer a IELTS e depois esqueci o nome do exame que eu vou fazer, que é da Inglaterra, mas é Uhum, praticamente um NCLEX. É a mesma coisa praticamente, só muda o nome. Então, uhum. assim, você não dá aula voltada para o NCLEX, mas vai ser muito importante para mim no dia a dia me familiarizar com tudo. Ah, sim, ele ajuda Então, bastante. Até porque, assim, conforme o seu inglês for ficando melhor, a aula acaba sendo muito mais em inglês do que em português. No começo eu preciso falar, então cérebro, brain. Depois eu já estou falando a aula inteira em inglês, se o aluno conseguir acompanhar, sabe? Aí você já pratica o teu listening, o teu speaking ali, tudo junto. tá certo. Então tá. Obrigada, Ângela, viu? Nada, Falo disso depois. Tchau, tchau. tá bom. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Senão, nós encerramos por aqui. Eu vou colocar o link da aula do YouTube, depois, quando eu subir na plataforma, e envio para vocês. São todos muito bem-vindos a participar do grupo do WhatsApp, a seguir lá no Instagram, que eu sempre passo uma vergonha, gente, para gravar aqueles vídeos, então vocês valorizem a interpretação da Fernanda Torres aqui, digna de um Oscar. E interessadas, me chamem no WhatsApp. Faço também a parte de ajudar a preparar para a entrevista. Quem já passou no NCLEX e está sofrendo, não sofram, pessoas. Vamos lá, a gente consegue um contrato bom para vocês. Vocês vão se vender ali, que qualquer hospital vai ficar feliz de ter vocês trabalhando com eles. Ok? Então, pessoal, vou encerrar. Boa noite para todos vocês. Tá bom? Obrigada pela presença. Bye, bye. Tchau, tchau, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Cláudia, por nada.